Tudo bem, gente? Aqui é o professor Fernando Afonso. Eu quero falar com vocês um pouquinho, tá? Tudo bem? Numa aula de hoje para falar os nomes do Brasil. A ideia desse segmento de aulas é falar curiosidades sobre as constituições federais, que nós tivemos tantas constituições federais assim no Brasil. Muito devido à inconstância política. Nós podemos ver que cada mudança política no Brasil acabou motivando uma certa revolução constitucional, o que faz sentido se a gente pensar em poder originário, certo? Ele de constitucional, ele é alterado de acordo com que existe uma mudança política de tal maneira com que os ditames da Constituição antiga não possam mais funcionar para uma nova Constituição. E essas mudanças políticas fizeram com que o Brasil tivesse vários nomes provisórios, nomes oficiais ao longo da sua história. Então eu quero falar com vocês um pouquinho sobre todos esses nomes que a gente teve antes de entrar um pouquinho em curiosidade sobre cada Constituição. Então hoje vamos falar dos nomes que o Brasil, oficiais e extra-oficiais que o Brasil já teve. Muito bem, gente, como vocês sabem, o Brasil foi descoberto em 1500 pelos portugueses, tá? Mas antes mesmo do Brasil, a gente tem reportes que muitas tribos que habitavam o litoral, tribos indígenas que habitavam o litoral, davam nome aqui para as terras que elas habitavam como Pindorama, que a tradução literal do Tupi-Guarani seria Terra das Palmeiras, o que faz sentido como Mata Atlântica, sendo que eles viviam na Zona Atlântica. Então, antes mesmo da chegada dos portugueses, a gente vai encontrar referências do nome do Brasil como Pindorama. Agora, posterior à chegada dos portugueses, aí a gente vai ter alguns nomes provisórios, como por exemplo, Ilha de Veracruz. Ilha de Veracruz, tá? Que foi um nome dado quando a frota, né, a esquadra de Cabral, chega aqui no Nordeste brasileiro, tudo bem? Então esse nome foi oficialmente usado como nome provisório e teria sido mandado por Pero Vaz de Caminhas para o rei de Portugal, como o nome do descobrimento. É verdade que existe o famoso Monte Pascal, que teria sido avistado, mas o nome que foi na carta, tudo bem, teria sido, tudo bem, a Ilha de Veracruz, e mais tarde modificado para a Terra de Santa Cruz, quando a expedição de Cabral teria descoberto a vastidão de nossas terras. Essa história é até um pouco discutida por alguns historiadores, mas essa faz parte da nossa história oficial do Brasil, e é essa a resposta que vocês têm que colocar em provas, vestibulares e outras coisas. Eventualmente, tudo bem, essa esquadra de Cabral que ficou aqui começou a construir as suas casinhas, porque morar num barco é ruim, e eles usavam um famoso pau-brasil, tudo bem? Que era um pau com seiva cor vermelhada, que Brasil vem da expressão braseiro, que quando você colocava essa árvore em chama e a seiva vermelhada fazia um verdadeiro braseiro. Você quer saber o que é um braseiro? Pega uma churrasqueira que esteja ligada, obviamente, e assopra o carvão que você vai ver o que é braseiro, tudo bem? Então a expressão pau-brasil vem do braseiro. E ali da chama, então começou a ser chamado de Terra do Pau-Brasil, pela quantidade de árvores de pau-brasil. Você pode ver que a gente gosta de dar nome daqui árvore, Pindorama, que é Terra das Palmeiras, Terra do Pau-Brasil, a gente gosta de árvore aqui, é só ver a nossa bandeira verdinha, né? De qualquer maneira, tá? Aí então, eventualmente foi oficializado como colônia do Brasil, já que nós éramos uma colônia do Império Português. Tudo bem? Esse nome vai perdurar durante muitos anos da nossa história até 1815. Sim, o Brasil teve um outro nome entre colônia do Brasil e Império do Brasil, que foi Reino Unido Brasil-Portugal Algarve. Para quem não sabe, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, fugindo das guerras napoleônicas, tudo bem? E com o final das guerras napoleônicas, o então príncipe regente de Portugal, Dom João VI, teria feito com o Brasil um Reino Unido com Portugal. Então o Brasil deixa de ser uma colônia em 1815 para ganhar status jurídicos de Reino Unido com Portugal. Assim, pé de igualdade. Quando você tem uma colônia, você tem
um país dominando o outro. Quando você tem o Reino Unido, você está dando a ideia de igualdade. E apesar de que vocês poderem discutir que é igualdade, mas quem mandava aqui era o príncipe de Portugal. Gente, fazer o quê, tá? Tudo bem? O Reino Unido, que existe britânico, tá? Inglaterra, Irlanda, Escócia, tá? Tudo bem? É um Reino Unido, mas eles estão sob regência, tudo bem? Do governo britânico. Mas eles são o Reino Unido, com representatividade. Nós éramos o Reino Unido. Tínhamos representatividade nas coroas? Olha, de verdade, não. Mas o príncipe regente, o governo, estava aqui no Brasil, tudo bem? O que fez com que as coroas portuguesas ficassem muito irritadas com o nosso amigo Dom João VI. Então, depois de Reino Unido, a gente vai para Império do Brasil. Por quê? Por causa que depois que Dom Pedro I proclama a independência do Brasil, a gente sai do status de Reino Unido para se tornar um país independente. Logo, tínhamos que tirar Portugal do nome. Então a gente entra, tá, em 1822, junto com a independência, como Império do Brasil, nome que vai ser oficializado posteriormente na nossa primeira Constituição, tá, de 1824. Mais tarde, andando pela história, chegando em 1889, nós temos então, tudo bem, a proclamação da República. E então, se somos República, acabou o Império. Estava na hora de virarmos uma República. Então o Marechal Deodoro vai proclamar isso aqui como Estados Unidos do Brasil. Isso mesmo, se você não sabe, nós já tivemos o nome Estados Unidos para trazer a ideia de federação, de junção de estados. Tudo bem? Então nós fomos Estados Unidos, esse nome foi oficializado pela segunda Constituição do Brasil lá em 1891. E esse nome vai perdurar durante todo o governo Café com Leite, durante toda a era Vargas. Esse nome só vai mudar durante a ditadura militar, quando a primeira Constituição Militar, a Constituição de 67, tudo bem? Ou a única Constituição oficial que a gente vai ter, tá? Tudo bem? Mas depois eu falo com vocês sobre o AI-5, a Carta Constitucional de 69, mas a questão é que em 67 nós vamos mudar o nome para o nome que nós temos hoje, que é a República Federativa do Brasil. Então, esse nome nos ensina o quê? Que o Brasil é uma res pública. Res, a tradução literal é coisa, e pública, ou melhor, do público, do povo. Tudo bem? Então, o Brasil seria uma coisa pertencente ao seu povo, e não uma família real. Então, é uma coisa pública, é do povo. E a palavra federativa, para trazer a ideia de federação, que é os nossos entes federativos, os Estados-membros, a União Federal, os municípios, tudo bem? E o Distrito Federal como entes em igualdade no nosso pacto federativo, que é constitucionalizado pela nossa Constituição de 88. Então, desde 67 até hoje, nós temos vigorando o nome oficial do Brasil como República Federativa do Brasil. Você pode continuar chamando nosso país de Brasil, sem problema, mas saibam que Brasil é o nome popular, o nome oficial é República Federativa do Brasil. Na próxima aula eu vou falar com vocês um pouquinho sobre curiosidades da nossa primeira Constituição e como chegamos nela. Falou, galera! Fala, galera! Tudo bem? Professor Fernando aqui para mais uma aula para vocês. Não, foi essa primeira. Tudo bem, gente? Aqui é o professor Fernando Afonso querendo espirrar. Ai! O nariz é grande, o espirro é potente.